esse texto. Eu já comentei esse texto com os irmãos, e hoje nós vamos ler esse texto. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Amados, esse texto ele me veio à mente essa semana, e uma situação que eu ouvi hoje reforçou o estarmos meditando nesses versículos. Talvez pense o que isso tem a ver comigo e contigo. Tudo é palavra de Deus, é instrução, é orientação, é exortação, é ensinamento. Esse capítulo 35, ele é uma resposta de Deus aos fatos ocorridos, em especial no capítulo 34. Encerramos dia 31, mês da família. Estamos agora, como costume da nossa denominação, no mês da MCM e também do pastor, né? Não gosto de falar muito isso, mas eu não posso fazer com que os irmãos percam essa prática. Está lá no nosso boletim, lá de nossa agenda da igreja, mas em especial o mês da MCM. E encerramos o mês da família. Aqui é um assunto para a família, até porque nós somos famílias. Nós somos uma grande família aqui, a igreja, mas somos famílias. E eu pensava sobre esse tema, o porquê desse momento, consequência das ações e atitudes, em especial dos filhos de Jacó. Recentemente nós pregamos aqui sobre essa visão de Jacó em Luz, aonde ele passa a chamar de Betel, quando ele vê os anjos caminhando, uma escada que tocava da terra aos céus, e Deus agora fala para ele está lá na terra do seu sogro, na terra de Labão, o sírio, em Padã-Arã, e Deus fala: é hora de você sair daí, você vai para onde eu quero, você vai para Betel, aquele local que você teve aquele encontro comigo, lugar onde ele fez um propósito com Deus, ele pediu a Deus que o conduzisse, fosse com ele nessa caminhada, e Deus aqui agora começa a falar que ele foi com ele sim em todos os momentos, continua sendo, mas é necessário que agora ele faça o caminho de volta, fique um tempo ali, e ali ele possa fazer um altar. E é interessante que antes de Jacó, fizeram um altar com aquela pedra que ele usou de travesseiro, lembra que nós lemos, trouxemos à memória? Antes dele, o próprio Abraão tinha feito um altar, onde ele ofereceu ali um cabrito no lugar do seu filho, mas em nenhum momento Deus tinha pedido que fizesse um altar. E esse é o primeiro texto registrado em Gênesis, primeiro livro da cronologia, né, que Deus pede para se fazer um altar, para ali ele ser adorado. É o primeiro momento que você vai ler isso, entre tantas outras que você vai ler, outros textos, mas esse é o primeiro momento que Deus fala assim, ó, volta e faz um altar. E olha que ele tinha levantado um com aquela pedra. Deus fala, volta lá, a mim você vai ofertar, vai adorar, eu mais uma vez vou me apresentar a você. Mas tudo isso acontece por quê? E isso entra aqui o que eu estava pensando. Aonde nós estamos inseridos, aonde nós nos achegamos, o que predomina? É a nossa cultura, a chamada aí que eu não gosto muito, mas vou usar esse termo, cultura do reino,
ou é a cultura do mundo? Nós somos crentes no Senhor Jesus. Não deixamos de ter parente. Nós temos parentes, sanguíneos, consanguíneos. A eles nós devemos honrar, respeitar, amar, mas nos posicionando. Quando nós estamos nesses meios, fora da igreja, fora do convívio do povo de Deus, como nós nos comportamos? No ambiente de trabalho, no ambiente estudantil, no ambiente familiar. O que predomina? É a nossa compreensão de quem nós somos hoje, a quem nós servimos, ou a compreensão e a vontade das pessoas? Nós podemos conviver pacificamente com pessoas de diversas religiões, até porque nós somos chamados a respeitar as pessoas. Um dos princípios nossos é o respeito. A Constituição americana ela foi escrita por cristãos. Cristãos que na época eram cristãos. E um dos princípios da Constituição americana é o respeito aos princípios religiosos. Coincidência ou não, hoje lá é um caldeirão de religiões, assim como no Brasil também. Mas nós temos que respeitar. Agora, aproveitando sempre o quê? As oportunidades. As pessoas vão se chegar a nós, pedir para nós orarmos, uma palavra de conforto, de esperança, de consolo. E a oportunidade de nós anunciarmos, apresentarmos o nosso Deus. Mas como nós nos envolvemos nesses meios? Hoje eu tomei conhecimento de pessoas que participaram de atividades e se comportaram como as pessoas de lá se comportaram. E como nós devemos nos proceder quanto a isso? Vamos orar para que Deus desperte as pessoas, para que elas apresentem uma fé genuína. Eu não sei quantos aqui vivem isso, eu acho que deve ser comum a todos. Eu percebi isso lá em casa, não é algo assim que vai influenciar na salvação de ninguém, mas é um exemplo. Lá em casa, agora sem equipamento de som, mais com celular, a gente pouco ouve. Quando a gente ouve música é mais através do YouTube, são os cultos da igreja, cultos que acessamos, canções que ouvimos. Mas me chama a atenção é ver as crianças lá em casa cantando músicas que eu e minha esposa não ouvimos. E quando toca na TV ou passa um anúncio, elas cantam, aprenderam onde? Aprenderam no ambiente escolar, aprenderam no convívio com os amiguinhos. Certas palavras que nós não utilizamos mais no nosso dia a dia, e nós vemos os nossos falando. Da onde vem isso? É o convívio que nós temos com a sociedade. Eu acredito que a maioria aqui experimente isso. Hoje é moda aí o tal do TikTok. Às vezes, quando eu vejo as meninas lá gravando os TikToks delas. Coisas que eu não vejo maldade, não posso também ser legalista, mas eu percebo a letra. Hoje, para você assistir uma série, assistir um filme dos novos, tem que tomar muito cuidado. Recentemente eu falei com a minha esposa, colocaram uma série no Netflix, e eu gosto muito de história antiga. E era sobre Roma, então já estou avisando para os irmãos tomarem cuidado. Aí o Império Romano, eu falei, poxa, é uma coisa que eu gosto. Fui acessar o filme. Até aí tudo bem, começa lá falando sobre o Império Romano, no conflito permanente deles com os germânicos. Pô, até aí legal, a estrutura do filme, a fotografia do filme muito bem elaborada. Do nada, qual é a cena que entra? Sexo explícito. Eu louvei a Deus que eu estava sozinho na sala. Falei, Senhor, não quero ser puritano, não quero ser exagerado, mas se as crianças estão aqui, é uma série acessível a qualquer idade. Aí eu falei, não vou ver mais. Eu até falei com a Adriana, olha só isso aqui. Isso aqui é um filme ou o quê? Transformaram isso numa coisa banal. Minha sobrinha estava assistindo uma série, até brasileira, a princípio inocente, sobre adolescente. Até minha esposa estava gostando de assistir com ela. Daqui a pouco entra o quê? Casalzinho do mesmo sexo. Olha a influência que o mundo está injetando. Gente, às vezes, o que mais causa dano não é um temporal, não, é uma chuva fininha.
Porque a chuva fininha, ela vai infiltrando e você não percebe. Quando chove muito forte, você nota que tem uma goteira, você vai rapidamente providenciar o quê? O reparo. Mas aquela chuva fininha, ela vai infiltrando, e quando você toma conhecimento, a parede toda está tomada. E é assim que o diabo continua se fazendo, ele entra com sapatinho de lã, sem fazer barulho. Aí o que eu vou e faço? Eu vou lá e bloqueio essas séries, essas coisas, mas com tristeza no coração. E o que tem a ver com o texto? O que o capítulo 34 ele vai relatar? Que na caminhada de Jacó, ele vai chegar a um determinado local, e ali a sua única filha vai em Siquém, bonita, vai chamar a atenção do filho do rei, do líder do local, e ele faz aquele cerca-lourenço, aproxima a menina, e como hábito, costume daqueles povos, ele vai o quê? Antecipa as coisas. E a palavra diz que ele deflora a Diná, né? Para outros é estupro. Aí Jacó vai buscar reparação. Então, o que vai acontecer? No diálogo, isso aí não é legal, isso não é bom. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos consertar, meu filho gostou muito da sua filha, vamos consertar essa situação, vamos casar os dois. Beleza, só que eu tenho os meus costumes. Até agora eu vi os costumes de vocês que são péssimos. E um dos costumes nossos, ainda não é lei, mas é um costume nosso do povo semita, é a circuncisão. Aí o que Jacó vai propor? A circuncisão para que ele pudesse casar com a sua filha. E o camarada gostava tanto, e o pai querendo agradar o filho, ele vai e faz o quê? Todos os homens são circuncidados. E nós sabemos que a circuncisão, ela deixa o camarada o quê? Prejudicado. Quando não é feito ainda bebezinho, quando o homem é uma coisa dolorosa. Então eles têm aquele período de repouso. E é quando o quê? Os filhos de Jacó se aproveitam e entram e matam todos os homens daquela região. E isso traz sobre ele o quê? Preocupação, porque os povos agora não vão respeitar mais Jacó e sua família, não vão mais respeitar esse povo nômade. Eles querem agora o quê? Atacá-los, eliminá-los. Aí é quando Deus dialoga com Jacó, fala para ele sair dali, para ele ir para Betel. Lá em Betel ele construiu um altar, e ali ele buscar o Senhor. Aí entra aquilo, Marina, que é a oração. Perceba que Jacó estava diante de um combate eminente. Havia homens no seu grupo, tinha, mas não uma quantidade suficiente para enfrentar aqueles povos vizinhos. Aí a melhor arma do crente é a oração. E Deus orienta ele, vai para tal local, vai orar, vai me buscar. E a palavra de Deus diz o quê? Que o próprio Deus, ele trouxe terror sobre aqueles povos, e eles desistiram de atacar Jacó e sua família. Seria eliminar por completo a descendência de Abraão, aquela prometida. Isso não estava de acordo com a vontade de Deus. Mas o que levou os filhos de Jacó a tomarem uma atitude como essa? Aonde eles foram gerados e criados? Aos pés de Abraão, o servo de Deus, temente, fiel, que criou seus filhos, que a eles passou os ensinamentos do Deus de Israel, ao seu filho Isaque, Isaque posteriormente, a Jacó. E aí? Não, esses filhos foram gerados aonde? Na terra de Labão, aos pés de Labão. O nome já diz tudo, né? Labão associado a Lambão. Jacó sai trapaceando, chega lá com um sogro trapaceiro, com filhos trapaceiros, até a própria filha trapaceira. Olha só o ambiente que esses filhos estão sendo gerados. Quem é crente ali naquele meio? Jacó. E os demais? Todos eles daquela geração. É família de Rebeca, sim. Mas estão crescendo, estão frequentando os cultos, igual Abraão, Isaque? Não. Estão vivendo o que aquela sociedade ensinou a viver. Estão vivendo aquela realidade. E aí eles crescem naquele meio. Talvez Jacó, por cuidar demais de ovelhas, está muito ocupado lá com rebanhos, cuidando
de duas esposas, duas concubinas e filhos que estavam vindo a balde. Ensinava, talvez ensinasse, mas a maior parte do tempo, onde é que estavam os netos? Brincando lá com o vovô, brincando lá com as crianças daquela região, aprendendo o quê? Tudo que não presta. E o ensinamento que pesou mais para eles? Esses ensinamentos. Aí eles fazem o quê? Essa burrada. Vão lá e cometem esse crime absurdo. Aí vocês vão ler que o primogênito de Jacó, Rúben, o que ele faz? É Rúben? Estou certo? Acertei? Valeu, professor. O que Rúben vai fazer? Vai subir na cama do seu pai. Rúben é filho da esposa, Leia. Mas a mulher deveria ser muito bonita, a Bila, que era concubina, que era mãe de meio-irmãos de Rúben. Rúben faz o quê? Poxa, ela é muito linda. Talvez o mercado estava escasso e ela também se deixou levar. E a palavra de Deus diz o quê? Que ele teve relações com a mulher do seu pai. Antes mesmo da lei ser outorgada lá em Moisés, Deus já havia informado que isso era pecado, era errado. Amados, os pecados, os erros que estão lá no Gênesis, continuam sendo pecados e erros até hoje. Hoje nós vivemos a lei moral, mas os princípios são os mesmos. A lei de Deus, ela começa com nãos. Não terás outros deuses, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Esses nãos continuam valendo. Mas aí, receberam ensinamentos diversos. Aí vai fazer com que Rúben tenha lá um caso com uma das esposas do seu pai. Na hora da bênção dos filhos de Jacó, ele perde o direito que era dele, por natureza, que era o quê? Da primogenitura, de ser o primogênito. Porque Jacó tomou conhecimento do fato, mas para evitar um problema maior, um escândalo, uma guerra entre os irmãos, porque os meios irmãos dele, tomando conhecimento disso, iam tentar fazer algo com ele. Jacó carregou aquilo com ele, mas não deixou aquilo contaminá-lo. Mas na hora da bênção, ele falou: você fez isso, você vacilou, você deu mole. Aí vocês vão ver lá falando de Judá, que também vacilou. Recentemente o irmãozinho pregou até muito bem sobre isso aqui. Com quem Judá vai ter um filho? Com a nora. Absurdo. O absurdo maior foi ter ele saído de casa para ter algo com uma prostituta. Ou tu é de Deus ou tu não é. Se tu é de Deus, você tem que honrar o quê? Os compromissos com Deus. Aí o que a palavra de Deus diz? Que ele vai o quê? Ter uma relação com uma pseudo-prostituta, que na verdade era a nora, que ele tinha feito uma promessa e não cumpriu. Então, olha o estrago do que nos rodeia. Como nós precisamos estar firmes no Senhor. Como nós precisamos estar firmes naquilo que temos sido instruídos ao longo de todo o período da nossa conversão até hoje e até a volta do Senhor. Por mais que a vida te ofereça facilidades, por mais que te ofereçam oportunidades erradas, diga não, porque você pertence ao Senhor. Nós precisamos ser autênticos, mas então vocês vão vendo as consequências de tantos erros por ensinamentos errados. Às vezes nós falamos lá em casa, nós passamos o dia inteiro com os nossos. Ensinamos, procuramos ensinar tantas coisas boas, mas os 10 minutos que eles ficam na rua é o suficiente para aprender músicas. Às vezes para aprender um cântico. Ó, a gente passa os cânticos aqui, não é? Nós cantamos esses cânticos ao longo dos anos. Assim como lemos os mesmos textos ao longo dos anos. Mas desliga a tela para tu ver. A maioria para de cantar. Já repararam isso? Não é só criança não, adulto também. A gente está cantando um cântico. Aí por algum motivo dá um problema lá na multimídia. Boa parte para de cantar. Mas liga o rádio lá fora para tu ver. O pagode, o sertanejo, o funk. A pessoa canta do início ao fim. Tem a letra na cabeça. Essa é a realidade lá de fora. Mas vocês percebam isso acontecendo. Mas louvado seja Deus que o Senhor, quando Ele chama
a Jacó para ir para Betel. Aí foi aquilo que eu já falei para vocês aqui. O que Jacó fala? Olha só, Jacó está falando para a sua família. O que ele diz para a família? Ó, pega lá os ídolos de vocês, pega tudo lá que desagrada a Deus. E vocês percebem que eles tinham muitas coisas que desagradavam a Deus. Aí foi aquilo que eu falei para vocês, aquilo que não presta para você, não presta para mais ninguém. O que eles fazem? O que Jacó faz? Ele faz lá um montoado e enterra. Meu querido, isso aqui não serve para mim, não serve para mais ninguém. Não é para mim, não é para você. Eu lembro-me que na época da empresa que eu trabalhei, eu me baseei muito pela mensagem que eu ouvi do meu primeiro pastor. Aí chegou o momento de tornar prático aquilo que eu ouvi dele. Chegava final de ano, as empresas davam as cestas de Natal para o gerente e o subgerente. Aí o gerente recebeu lá a cesta dele, eu recebi a minha, um pouco menor, claro, do que a dele, mas com muitas coisas dentro. Aí o que tinha naquela cesta? A cesta de Natal geralmente vem o quê? Um vinho, né? Nós, batistas, nós somos abstêmios. Há denominações que receberia aquele vinho e levaria para casa e ele ia bebê-lo. Não estou condenando, isso é compreensão, não interfere na minha salvação e nem na da pessoa. Mas nós temos um princípio e eu procuro seguir esse princípio. Aí, a garrafa na minha mão, todo mundo olhando para aquela garrafa, todo mundo lá viu quem? O crente. E agora, o que ele vai fazer? Vai fazer como é que é o nome que se dá quando você faz vários números? É uma rifa. Vai escolher um preferido aqui e vai dar esse vinho. Aí o que veio na minha cabeça? O que eu ouvi do meu pastor, do meu primeiro pastor. Falei assim, eu vou seguir aquele exemplo. Ainda que achem absurdo o que eu vou fazer, ainda que as pessoas questionem, abri e bebi. Derramei. Fui lá e joguei fora. Falei, não serve para mim, não vai servir para ninguém. Esse princípio não é bom para mim, então não vai ser bom para ninguém. E é o que ele faz, mas o absurdo é perceber que em meio aos seus tinha tanta porcaria para ser jogado fora, tanta porcaria para tirar. Olha só que coisa. Dentro da casa do servo de Deus, dentro da casa de Jacó, aquele que vai ser chamado de Israel, o patriarca das 12 tribos, esses 12 filhos, ali até 11, daqui a pouco 12, só tem um que vai nascer fora dessa bagunça aí, que é Benjamim, mas eles nasceram lá, aí tinha já jovem, adolescente, crianças, mas tudo influenciado. Aí Deus, não, tem que tirar desse meio, aí tirou eles daquele meio, e fala para Jacó, Jacó, vai lá, ergue um altar, porque o negócio agora é sério, agora é você comigo. E assim é Jesus na nossa vida, não? Ele entra, ele muda a nossa realidade. Os filhos de Jacó experimentaram essa mudança, experimentaram a novidade. O pai pôde instruí-los nos caminhos que o seu pai Isaac foi instruído, os caminhos que o seu avô Abraão os instruiu, e ele volta para a terra dos seus pais, se distancia daquilo que não é bom. Às vezes nós precisamos nos distanciar daquilo que não é bom, aquilo que a gente não pode mudar, porque nós não temos essa capacidade. E para que nós não venhamos a ser modificados, é melhor que a gente se afaste daquilo. Conheço muitos crentes que ficaram pelo caminho porque continuaram na casa de Labão, não foram para a casa de Isaac, como Deus aqui está orientando a Jacó a fazer. Mas louvado seja o Senhor, que Deus ele vem, e ele o quê? Ele muda a nossa realidade. Aí você lembra de Paulo falando aos cristãos de Corinto. Bota para a gente aí, por favor, 1 Coríntios 6,11. Olha o Evangelho de Cristo realizando mudanças, como tem realizado nas nossas vidas. 1 Coríntios 6,11, nós lemos como? Tais fosse algum de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha que bacana. Vocês eram assim, agora já não são mais, vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês agora estão vendo uma novidade de vida. Efésios 4, 28.
Olha que bacana, ó. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que bacana, antes a pessoa furtava, agora ela trabalha e o trabalho de suas mãos é para ela, ainda é para ajudar. Olha a mudança que Deus realiza, o que Deus faz na vida daqueles que de fato querem viver segundo os seus princípios, sua vontade. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, de assassinos do Filho de Deus, agora santos, a filhos. Pedro está falando a uma geração que gritou: crucificam, crucificam. Agora eles estão tendo uma experiência com esse Jesus que eles disseram, crucificam. E agora estão conhecendo o crucificado como o quê? Seu Deus, seu Senhor. Isso, o Senhor mudando a realidade, o Senhor mudando os costumes, o Senhor mudando a prática, e mais do que isso, mudando os corações, como Ele mudou o nosso. Não é verdade? Então, queridos, exemplos para nós. Eu fui muito mexido com isso, com a facilidade com que crentes têm de esquecer os seus princípios para se amoldar às práticas mundanas. Não, nós precisamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser, que é sal e luz. É o que nós somos o sal da terra e luz do mundo. E que Ele assim nos encontre, que assim nós possamos proceder, independente do ambiente que nós venhamos a estar. Que nós assim possamos ser vistos por todas as pessoas e continuarmos sendo vistos. Amém, querido?